é a maior de todas as polêmicas entre Jesus e os judeus. Polêmica tão grande que a liturgia reformada quer um pouco amenizar o lado dos judeus e não lê uma série de versículos importantíssimos, no entanto, para interpretar. Aqui a gente se interroga por que é que omitiram esses versículos. Eu vou fazer o serviço de ler esses versículos para vocês. Nós paramos ontem no versículo 42 e de repente, num salto triplo mortal, pulamos para o versículo 51. E o que aqui está ali no meio? Aqueles versículos que foram omitidos. Bom, Jesus aqui está numa controvérsia com os judeus. Os judeus querem saber quem ele é. E então Jesus, com toda clareza, fala do seu Pai, que é Deus. Ele diz que se eles verdadeiramente escutarem a palavra de Jesus e colocarem em prática, viverem a palavra, de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eis aqui, Jesus é o Filho do Pai, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus, num outro capítulo. E conhecer a palavra de Cristo e colocá-la em prática, vivê-la, é a verdadeira libertação. Por que isto? Bom, a coisa é evidente, porque uma vez que você está em estado de graça, você ouviu a palavra de Cristo, teve fé, aquilo deu a você a contrição perfeita ou a confissão através do sacramento. Uma vez que você está em estado de graça, que você guardou a palavra de Cristo, você está livre do pecado, você está vivo. Vivo no sentido espiritual. Quem está em pecado mortal está de alguma forma morto. Conhecereis a verdade vos libertará, significa que então quem coloca a palavra de Cristo em prática é livre, porque tem a graça de Deus, não precisa mais obedecer ao pecado, consegue viver a vida dos filhos de Deus. E o que é que faz com que uma pessoa seja filho? Bom, você pode olhar o filho em dois estágios da vida. Quem que é o filho inicialmente? No começo da vida, o filho é aquele que é cuidado pelo papai e pela mamãe. O filhinho recebe carinho, recebe cuidado, o filhinho recebe os benefícios de papai e de mamãe. Mas para ele ser verdadeiramente filho, não pode parar por aí, porque chega um momento, e não precisa nem ser adulto, ainda na fase de criança, a criança começa a imitar. Sim, quem é filho se comporta como o pai. O pai é o modelo, é o herói, é aquele que eu tenho que imitar. O filho faz o que vê o pai fazer. O próprio Jesus diz isso, que ele faz o que vê o pai fazer. Esse é o princípio da filiação. Pois bem, quando nós conhecemos a verdade de Cristo, começamos a nos comportar como Deus e somos livres, porque somos filhos de Deus. Os judeus reagem dizendo que eles são filhos de Abraão. Mas Jesus disse, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se comportariam como Abraão. E aqui vem o trecho polêmico que é omitido pela liturgia. Pois bem, os fariseus o que fazem? Eles se comportam e falam a língua do pai deles. Quem é o pai deles? O diabo. Padre, o senhor está exagerando. Pois é exatamente isso que a liturgia omite. Jesus diz, por que não conheceis vós a minha fala, a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós sois filhos do diabo e quereis cumprir os desejos do vosso pai. Aí que está. Filho de peixe, peixinho é. O filho se comporta como o pai. O diabo quer matar Jesus. E os fariseus, os judeus, querem matar Jesus. Eles estão se comportando como o pai deles. Porque o diabo nem cria e nem procria. Como que o diabo pode ser pai de alguém? Se essa pessoa ouvir a palavra mentirosa do diabo e fizer o desejo do seu pai, imitando o seu pai. O diabo tem duas características que Jesus chama a atenção. Ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Ele é o pai da mentira. O diabo mentiu para Eva. E ele é homicida desde o princípio. Foi por ele que a morte entrou no mundo. Os judeus são filhos do diabo por quê? Porque são mentirosos,
como o diabo. E porque ouvem as mentiras do diabo, falam a mesma língua do Pai. E número 2, porque são homicidas, como o diabo. Porque matam. E querem matar Jesus. Jesus diz: vós sois filhos do diabo e quereis cumprir os desejos do vosso pai. Os nossos inimigos não são judeus. Existem judeus boníssimos, que se converteram, que são santos canonizados. E mesmo judeus que não se converteram, não são todos pérfidos, maldosos e homicidas como esses daqui do Evangelho. Jesus não está emitindo um julgamento a respeito de uma raça. Jesus está emitindo um julgamento a respeito de um comportamento. Vocês, enquanto estão se comportando como o diabo, vocês são filhos do diabo. Portanto, não devemos ler esse evangelho aqui e aplicá-los aos judeus. Devemos ler esse evangelho aqui e aplicá-los a nós. Eu, católico, de missa diária, de comunhão frequente, pergunto: eu falo a língua do meu Pai? A língua de Deus é a verdade. A língua do diabo é a mentira. Ah, mas padre, eu contei só uma mentirinha. Uma mentirinha é um pecado venial. Uma mentira que não prejudicou a outra pessoa é um pecado venial. Mas não existe mentira que não prejudica ninguém. A mentira prejudicou pelo menos a você, que se tornou mais semelhante ao pai da mentira. A coisa aqui não é contra os judeus, é contra nossas atitudes diabólicas. Porque a pior arma é a arma da palavra. Com uma pistola, você mata uma pessoa. Com uma palavra mentirosa, você pode causar uma guerra e uma revolução. E matar muito mais. O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e disseram: não dizemos nós bem que tu és um samaritano, que tens um demônio? Eles acusam Jesus de ser samaritano. O que é o samaritano? É um cismático, é de uma religião falsa. Respondeu-lhe Jesus: eu não tenho demônio, mas dou honra a meu Pai, e vós a mim desonrastes. E eu não busco a minha glória, outro que a buscará e fará justiça. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quem guarda a palavra do diabo, a mentira, morre homicida. O contrário disso, quem guarda a palavra de Jesus, a verdade, vive. Ou seja, tem vida eterna no seu coração, porque está em estado de graça. Quem guarda a palavra de Jesus é quem verdadeiramente, arrependido dos seus pecados, crendo na sua palavra, recebeu o perdão dos pecados e está em estado de graça. É esse que vive. A vida eterna está em você. Embora você possa morrer, e você vai morrer fisicamente, a vida está em você.